Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e estamos nós aqui novamente. Aliás, você disse que não ia gravar mais vídeos, né? Foda-se, eu falo muita coisa. Então, eu fui fazer uma investigação, coisa rápida, tava com um tempo a mais e o tédio, fui lá. Aí nunca fui fazer esse negócio, não foi intencional, foi só, eu quero mexer na biblioteca um pedaço. Eu tava mexendo na biblioteca e de repente me veio uma ideia, aí, tá aqui, achei, acho que eu achei. Tava lendo também a biografia de São Bento, aí ele me deu umas ideias, aí quando juntou com isso que eu fui fazer, juntou A com B, disse pronto. E aí pensei, bom, como é que eu dou um título, como é que eu dou um nome pra essa investigação? Aí o nome foi tão bonito que eu disse, não, o nome tá tão bonito que eu quero gravar um vídeo. E o nome do vídeo é A Tentação de Sócrates. Olha o nome bonito, olha o nome chique, gente, nome chique. Puta merda. Aí por causa do nome, achei tão legal, eu disse, não, vou gravar um vídeo, preciso gravar um vídeo sobre isso, né? Mas aí só pra dar uma recapitulada, né, nas ideias. Eu sei que eu não postei os vídeos, então pode ser que fique um pouco confuso ou descontextualizado. Então vou ter que dar um breve panorama de como é que tá assim, o estágio das ideias desse canal. Tá? Que pode ser que seja tudo doidice. Pode ser que amanhã eu troque de ideia e vire outra coisa completamente distinta disso aqui. Mas até agora, minhas investigações, tá? Eu não sou acadêmico, eu não sou um pesquisador sério, eu não sou um erudito, eu sou só um doido. Aleatório que sai mexendo com papel. Eu sou o conspiracionista que leu um livro de uma pessoa louca sobre medicina e acha que sabe medicina. É isso aí. Só que a diferença é que eu sei que eu não sei. Eu só tô aqui tirando onda. E vocês também tirando onda assistindo uma pessoa doida. O YouTube é isso, né? Mas eu vou dar uma recapitulada em como é que estava o estado das ideias. E aí eu vou acrescentar esse pedaço que é a tentação de Sócrates, tá? Então, essa é a perspectiva que eu falei, né, de teoria iconoclasta, que também pode ser chamada de teoria pangnóstica, mas o termo pangnóstico é um pouco mais complicado. Mas essa teoria parte, um modo de explicar essa teoria seria pelos como pensando na cultura humana, em toda a cultura tomada, incluindo tudo, né? Desde os gestos até a religião, como sendo parte, ou como nascendo a partir de graus de atenção. E aí eu falei que existe atenção aplicada, que outro nome para isso seria trabalho, né? Que é você adquire uma certa, do meu ponto de vista, tudo que é humano, todo conhecimento, o entendimento, todo o entendimento humano, ele vem do insight. Não só humano, animal também. Ele vem do insight, tá? O insight é o estalozinho, é a luzinha, é a lâmpada que acende e você consegue compreender uma coisa nova. É diferente de você adquirir conhecimento na memória, tá? Conhecimento na memória é como se fosse matéria-prima para insights. Analogamente é como você diz o seguinte, você faz um brainstorming. Então, junta assim 2, 3 pessoas, ou você sozinho, e de repente puxa um monte de coisa na memória, um monte de possibilidades com base no critério dado inicialmente, tipo ideias de negócio. Aí você vai puxando um monte de imagens ou ideias. Só que aí isso ainda não é insight. Insight é quando você olha para aquele monte de sugestões e capta uma. Tipo, não, essa sugestão aqui. Aquela sugestão, ela, de repente, ela se ramifica dentro de você, né, e revela uma possibilidade de ação ou de pensamento. Esse momento é o momento do insight, tá? É mais ou menos essa diferença entre conhecimento e entendimento. Conhecimento é matéria-prima, é a possibilidade de entendimento. O entendimento é quando aquilo revela digamos, uma possibilidade verossímil que se apresenta para você. Vamos botar assim. Então tudo que você faz, tudo que é feito, tudo que é humano, né, e até animal, ele nasce do insight. Varrer casa. Apesar de ser uma habilidade simples, mas para você começar a fazer, e mesmo para você acrescentar elementos dessa habilidade, cada um desses momentos de aprendizado, para fazer ou para acrescentar, eles nascem do insight. Tá? Não vou aprofundar isso porque eu já falei isso no outro vídeo. Então eu chamei de atenção aplicada porque você não está necessariamente querendo expandir o potencial. Você só fica estacionado enquanto for necessário. Isso pode ser tanto alguém limpando a casa quanto um PhD. Tá? Não interessa a posição que você ocupe, a questão é a posição assim, socialmente falando, mas a questão é a maneira como você se porta diante dessa posição. Aí eu chamei de atenção consciente quando você tem a intenção de expandir esses insights, de expandir o entendimento da habilidade. E aí eu chamei isso de cultura, tá? Para diferenciar de trabalho. Quer dizer, o trabalho tem a ver, vem da cultura, mas o trabalho é algo mais estacionado, né? Só aplicação, e a cultura é a parte criativa, né? De recriação e expansão das possibilidades
daquelas habilidades, seja ciências, seja habilidades, seja artes. Ou seja, pode ser biologia ou neurociência, pode ser programação ou ser pedreiro, e pode ser pintura ou literatura. Consciência da atenção é quando você recua para perceber a estrutura, como é que acontece esse processo de, por exemplo, recepção de ideias, de recepção do insight. Que aí esse processo ele necessariamente é o mesmo, independentemente da habilidade, ciência ou arte que você aplique. E aí eu vou exemplificar isso no vídeo anterior, vários exemplos e tal, e não vou expandir aqui. Mas eu afirmei que se você fizer esse processo e for fazendo, você chega às tais ideias universais. Você chega nas formas, né, as espécies, como qualquer forma, que são formas, espécies animais, vegetais, minerais, etc. Mas também as espécies ou as formas, por exemplo, das investigações. Quer dizer, você pega, está lendo uma epopeia, e você olha uma epopeia ruim da sociedade, você olha e percebe, peraí, eu posso pegar várias epopeias, né, e compará-las entre si e tentar fazer tal coisa, fazer uma coisa X, seja lá o que você pensou. Essa ideia é uma forma, você pegou uma forma, epopeias em tal categoria X. Essa forma ela permite que você consiga pegar outras epopeias e fazer uma investigação, quer dizer, extrair significado, extrair possibilidades de sentido. Então, a consciência da atenção, do meu ponto de vista, ela é um acréscimo da inteligência. Você consegue aprender a lidar com esse processo de extrair significado, né, através desses saltos abstrativos. Quer dizer, pega uma epopeia e percebe uma chave geral. Pega essa chave geral e percebe uma outra chave ainda mais geral que abrange outras chaves gerais, de nível menor. E assim sucessivamente. Né? Então, o domínio desse tipo de habilidade ele é também um domínio da sua inteligência. Tá? Aí eu chamei isso de filosofia. Só que aí, você tomar posse o suficiente, pelo menos, dessas habilidades, da consciência, da atenção, ela vai até um topo. Tá? Desse topo ela não passa. Mas isso é o topo da inteligência humana, mas não é o topo da capacidade humana. Certo? O topo da capacidade humana, que é chamado de nuvem do não saber, na linguagem cristã, é quando você consegue abdicar da própria inteligência, né? Não no sentido de você quer ficar burro, mas no sentido de que a inteligência ela tapa o topo da capacidade humana. Quer dizer, o insight, que é onde todas essas ideias, todo esse processo, desde o trabalho, a cultura, a filosofia se origina, ele também se origina de alguma coisa. Então, vamos dizer assim, a filosofia ela analisa o insight, mas aí existe a análise da origem do insight. Da onde vem isso aqui? Como é que funciona? Como é que eu consigo chegar na raiz disso aqui? Então, a raiz do insight, né, eu chamei a investigação da raiz do insight, eu chamei de consciência da causa da atenção, ou a religião. Agora eu vou dizer, isso é pelo ponto de vista, vamos dizer assim, intelectivo. Agora vamos dizer pelo ponto de vista, vamos dizer assim, moral ou existencial, né, vida prática. Sim, eu afirmei também, apesar de que nesse vídeo eu não coloquei isso de maneira muito explícita, porque, enfim, não quero falar muito disso. Mas do meu ponto de vista, tá, desse ponto de vista dessa teoria iconoclasta ou pangnóstica, primeiro, não existe nenhum símbolo que detenha em si religião. Por isso que é chamado iconoclasta. O que existe é uma pessoa que atingiu o grau da consciência da causa da atenção, ou seja, alguém que adquiriu a religião, que vai fazer uso de símbolos, inclusive os símbolos que tem na tradição, para tentar construir um caminho para que a pessoa também chegue lá. Tá? Esse é meu ponto de vista. Aí é chamada teoria iconoclasta ou pangnóstica, porque eu estou dizendo isso. Primeiro, eu estou dizendo que nenhum símbolo veicula a verdade. Segundo, eu estou dizendo que qualquer símbolo pode veicular a verdade se o sujeito souber usar dele como caminho. Aí eu dei o exemplo de varrer casa, por exemplo. Por isso que eu coloquei esse exemplo lá. Aí, enfim, do ponto de vista, por assim dizer, existencial ou moral, né, esse caminho. Sim, aí então a oração, por exemplo, do meu ponto de vista, vai ser esse mesmo tipo de caminho, só que aplicado ao tema da religião. E como o tema da religião é o único que importa, quando você pensa assim, tudo vai morrer, né, então eu preciso me preparar para a morte. Então acaba que mais cedo ou mais tarde a gente acaba sentindo uma certa atração por esse caminho, enquanto que todos os outros caminhos da cultura humana, quer dizer, varrer casa, absorver sua cultura como um todo, que foi o caminho de Sócrates, Platão e Aristóteles, ou Kung Fu, ou qualquer outra coisa, é opcional. Quer dizer, eu não gosto de Kung Fu, então não preciso aprender. Eu não quero sair estudando todas as habilidades, todas as artes, todas as ciências o suficiente para poder ter um esquema geral da ordem da minha cultura.
Ou eu não quero, eu só quero varrer casa, não quero ficar varrendo casa pra ficar pensando na ordem do universo. Não interessa isso. São opcionais. Agora, a religião não é uma opção. Então, a religião é uma habilidade, ou a oração é uma habilidade, que é, assim, mais cedo ou mais tarde ela é obrigatória. E se você não fizer, você vai, né, tá arriscando muito. Então, ela tem um fascínio que vale por si mesmo, na medida em que você toma consciência de que você vai morrer, de que as coisas vão morrer. Tá? Então, isso é pelo caminho intelectivo, ainda assim. Eu estou dizendo o seguinte: não, a oração vai desenvolver sua inteligência tal como esse caminho que eu acabei de descrever aqui. Só que ela vai descrever de maneira aplicada. Mas dá para aproveitar, quer dizer, se eu mostro que você está fazendo esse caminho, você aprende a pegar aquele recurso e aplicar em outras habilidades se você precisar. Então, isso que eu estou descrevendo como um caminho, digamos, próprio da inteligência, descrito como inteligência, pode ser feito pela religião, e aí eu vou e chego e digo para você: olha, isso aqui que você está fazendo, oração meditativa, quietativa, contemplativa, não sei o quê, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que é aplicado. Então, você quer ser um cientista, mas quer controlar sua oração, então você pega isso aqui, as habilidades que você aprendeu aqui, que são assim, 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 e você vai aplicar essas mesmas habilidades aqui, na neurociência. Você quer ser um cientista. Se aplica dessa maneira, e tendo esse cuidado para não cair nesse erro aqui que a neurociência vai tentar causar em você. Aí a pessoa vai e consegue aproveitar. Então, aí mais do ponto de vista moral, o processo que vai acontecer é o seguinte: você toma consciência de que tudo vai morrer. Tudo vai morrer. Tudo, tudo. Sobretudo, vamos dizer, o que faz mesmo a passagem da consciência da atenção para a consciência da causa da atenção, ou da filosofia para a religião, é justamente isso, é a consciência de morte. Então eu afirmei, por exemplo, nessa teoria maluca, que Siddhartha Gautama, por exemplo, ele atingiu religião, tá? A plenitude da religião, por outro caminho, que foi, primeiro, ele teve a pergunta, né, se existe a velhice, a doença e a morte, né, o que faz sentido ainda nessa vida, né? Que é a mesma coisa que dizer, se a morte é inevitável, se todas as coisas vão morrer, para que a existência existe, né? O que permanece? Aí ele vai pelo caminho da a cultura presente dele, para ele, era os ascetas, né? Não era a cultura humana, intelectual, como foi no caso de Sócrates. Então ele fez trabalho com os ascetas, fez, não deu resultado nenhum, né? Aí alguém me perguntou, mas o que é trabalhar, o que são esses ascetas, né? Ascetas é tipo treinamentos de resistência corporal, para você treinar. É um treinamento que tem um valor, mas é feito de maneira exagerada e desnecessária, e que não chega no resultado. É um treino da resistência do corpo e da alma. Então, do corpo, por exemplo, permitir fazer com que você consiga aguentar jejuns de 40 dias, ou até mais. Por esforço, não é por graça. Para a alma, por exemplo, a alma significa seus gostos e desgostos, aquilo que você gosta e você não gosta. Então, para você treinar sua alma, eles vão fazer você comer cocô, por exemplo, né? Outra maneira de treinar o corpo é fazer você andar sob brasa, né? Aí eu falei isso para um amigo meu, ele disse: é porque nem aquele pessoal oriental ali, hindu, etc. É exatamente isso. Eles são ascetas, loucos, no sentido louco. Então andar sobre o fogo, né? Vamos dizer, botar agulha no seu corpo, fazer um monte de doidice assim. Mas pra quê? Pra treinar a resistência do seu corpo. Pra treinar a sua resistência à dor, por exemplo. Resistência corporal. Assim como a gente faz academia, só que a academia treina a sua força física, que é melhor do que você treinar a sua capacidade de andar sobre o fogo e resistir a frios extremos e calor extremo. Quer dizer, não faz muita diferença na vida prática. Se bem que a academia também não faz, mas teoricamente você ficando mais forte, você consegue, né, ajudar mais pessoas do que sendo capaz de resistir ao fogo e ao frio. Em princípio. Não que as pessoas que fazem academia façam para isso, mas é uma possibilidade. E aí o treino da alma é tipo comer cocô. Ou então você gosta muito de algo, aí você não vai fazer esse algo, né? Ou faz o contrário do que você queria fazer. Então são coisas para treinar sua alma. Esses treinos realmente existem, e eles existem também no cristianismo. Só que não de maneira grotesca assim, né? Porque é só o necessário para fazer o treino de verdade. Porque esse treino é só para suavizar o seu corpo e a sua alma para uma outra coisa, que a gente chama de preparação do espírito, que é a oração. Então é suavizar, não é forçar a barra. O que eles fazem é forçar a barra. Então eles viram outra coisa, viram doidos. Então o Siddhartha Gautama passou por esse monte de treinamento. Chegou um ponto que ele se desiludiu, quer dizer, não consegui
nem consegui a resposta para minha pergunta e nem consegui isso que ele estava chamando de iluminação, que era o que os ascetas também estavam buscando. Então ele abandona os ascetas, vai se senta numa árvore, faz um dos treinos dos ascetas é a meditação. Então ele vai lá meditar, né, e tenta achar a resposta para essa questão por conta própria. E aí ele encontra, e a resposta não é A ou B, a resposta é luz. Né? Dito de outra maneira, quando ele desistiu, né, dos ascetas, ali foi como se ele dissesse o seguinte: não existe resposta para isso, né, acabou tudo, né, só existe a morte universal de todas as coisas. Mas ele era otimista, quando assim, alguma coisa nele fazia pensar que não, mas deve ter alguma coisa. Não sei o que é, mas deve ter alguma coisa. O impulso interno leva a você acreditar que deve ter alguma coisa que sobra. Alguma coisa permanece. Então, é esse impulso que faz com que ele tente chegar nessa resposta sozinho. E essa resposta acontece. E essa resposta é luz. Não precisa muito mais do que isso. Qualquer outra coisa mais do que isso, na verdade, é uma tentativa de traduzir essa experiência para que as pessoas consigam se aproximar da busca por essa experiência. Mas a resposta mesmo é luz. O que é que sobra diante da morte? Luz. O que é que significa luz? Eu não vou dizer. Então, por exemplo, você chega em Sócrates, vamos voltar para Sócrates. Sim, aí, desse ponto de vista mais, vamos dizer assim, laico, luz significa, eu posso dizer um significado de luz, que é o seguinte: você negou toda a sua inteligência. O que é negar a sua inteligência? Perceber que tudo que você na inteligência morre. Então, ontem mesmo eu fui no centro budista, e aí quando eu fui falar da vacuidade, eles dizem: não, mas aí se você pensar muito em vacuidade, você vira nihilista, etc. Eu, não, olha, nihilista é um burro imbecil. Por quê? Vacuidade é tudo morre. Tudo, absolutamente tudo. Não pode sobrar nada. Nihilista é o cara que, por algum motivo, geralmente de insatisfação ou tristeza, ele olha para as situações e diz: não, nada vale a pena. Então essas coisas vão morrer. Então isso é bobagem. Tudo isso é bobagem, isso é nada, etc. Só que na verdade, o niilista, ele digamos, pelo menos duas coisas permanecem existindo. Pelo menos, é muito mais que isso, mas pelo menos duas coisas continuam existindo para ele. Primeiro, o seu niilismo. Segundo, a causa desse niilismo, que é um sentimento de apego. Então o niilista é um filho da puta, imbecil, né? É uma criança mimada. E isso não é o desapego, isso não é a vacuidade, isso não é o desapego verdadeiro. O desapego verdadeiro é quando até o seu niilismo e até a causa do niilismo também são nada. Então não sobra nada, não pode sobrar absolutamente nada. Se sobrar uma coisa no seu coração, aí você já não consegue. E aí eu vou chegar à tentação de Sócrates já já, com base nisso. Mas você se desprendeu absolutamente, quer dizer, você achou o vácuo total. Isso não tem como se chegar de maneira consciente, isso chega realmente para uma espécie de uma experiência, alguma decepção, alguma coisa que faça você olhar e dizer, realmente, né? Se isso aqui acontece, então tudo acaba. Por exemplo, Maria e João evangelistas, eles passam por essa experiência da seguinte maneira. Eu vou pegar Maria, que é o caso mais grave. Né? Você recebeu a mensagem divina, você sabe que aquele filho nasceu do Espírito Santo, quer dizer, não teve um pai ali, né, que gerou. Você acompanhou todo esse mistério, você tem esse mistério todo na cabeça, você sabe que aquela pessoa é o Filho de Deus, você sabe que aquela pessoa é especial, você sabe que aquela pessoa é Deus e veio para salvar a humanidade, você sabe tudo que ela pode fazer porque você viu os milagres, você viu tudo, você viu tudo. Mais ainda, ela é seu filho e seu filho único. Aí você vê como que o ser humano vai reagir diante de Deus tentando salvá-los. Ele vai reagir matando Deus. Primeiro torturando bastante. Primeiro traindo, depois torturando bastante, depois matando. E mais ainda, não era apenas Deus e a salvação dos homens, era também seu filho único. Então tem o lado de mãe e tem um lado de ser de uma pessoa espiritualmente avançadíssima. Mais avançada do que nenhum ser humano pode chegar. Então tem esses dois pontos de vista ao mesmo tempo. Então essa pessoa enxerga isso, vê isso e sabe todas as implicações disso. E João Evangelista também. Ele não no mesmo nível de Maria, mas ele era o que mais entendia do que estava acontecendo. Ele era o que mais compreendia a natureza de Jesus Cristo. Os outros apóstolos não tanto. Pedro, por exemplo, ele sempre
confunde as coisas, mas ele quer, tipo, ele tem a vontade, ele quer ir até o final, né? Então ele faz cagada, mas ele continua tentando. E João não, João é o cara que entende de cara, assim, ele olha assim, entendi. Isso aqui que Jesus fez é aquela passagem do Evangelho, aliás, é aquela passagem das Escrituras, e significa isso, né? Então ele é a inteligência rápida, por isso que é chamado de filho do trovão. Trovão que é, digamos, algo que vem do céu à terra, né? Intelecção ligeira, vamos dizer assim, e precisa e certeira. Uma luz. Né? Enfim, então, quando eles assistem a morte de Jesus Cristo, a alma deles morre junto com Jesus Cristo. Quer dizer, não é só Jesus, não foi só a pessoa de Jesus Cristo que foi morta naquela cruz. A alma deles estava ali junto, pregada na cruz com Cristo. Porque aquilo era todo o universo deles naquele momento. Porque só a salvação importa, porque eles tinham consciência disso. Então, quando eles veem o assassinato de Cristo, a morte final de Cristo, o último suspiro, eles percebem que, quer dizer, a alma deles morre junto. Eles são plenamente mortificados em vida. A nível de vivência, eu acredito que seja muito mais grave do que Siddhartha Gautama, mas a nível analógico é a mesma experiência, guardadas as proporções. E aí, no caso do cristianismo, não, diante dessa posição deles, né, Cristo ressuscita, né, Jesus Cristo ressuscita. Então ressuscitar é a luz. Né, e eles ficam com a luz dentro deles, com a descida do Espírito Santo. Tá? Essa é a teoria iconoclasta. Então essa é a mesma passagem, quer dizer, primeiro a morte absoluta de todas as coisas, que não é o niilismo. Porque assim, o niilismo é muito pouco, entende? Porque, na verdade, uma vez que isso fica já... Quando você já tem um spoiler da luz, só quando você já tem um spoiler da luz, tá? Antes não. Por exemplo, eles não sabiam que Jesus Cristo ia ressuscitar. A gente sabe. Então, quando eu digo que... Eu falo aí... Porra, eu não postei os vídeos, eu acho, mas eu falei em outros vídeos que existem duas etapas da espiritualidade. A primeira é essa, da morte absoluta de todas as coisas. E a segunda é a descoberta de algo que permanece à morte. E tem que ser nessa sequência. Tá? Eu disse que essa primeira etapa é mortificação. E essa segunda etapa é divinização. Isso não é a palavra que eu estou inventando, isso é São João da Cruz, tá? Noite escura dos sentidos, noite escura do espírito. Tem alguma coisa errada nesses termos que eu falei agora, mas eu acho que deixa quieto seus detalhes. Vamos lá. Então, quando é o primeiro que tá. A primeira pessoa que está descobrindo isso, ela vai passar de maneira a escuridão absoluta. Então, essa primeira etapa, ela é assim, acabou tudo. Para quem tá vindo depois, quem tá seguindo aquela tradição, e não é tradição com T maiúsculo, tá? Renegnon, foda-se. É tradição cristianismo, tradição budismo, tradição cada uma das religiões. Eles sabem o spoiler. Quer dizer, Buda não sabia que ele ia encontrar a luz. Ele queria, mas ele não sabia que ele ia encontrar. Agora, um budista que vem depois, ele sabe que, como o Buda encontrou a luz é uma possibilidade. Tá? Então, se é possibilidade, quer dizer, eu posso ficar no estado de mortificação quanto precisar. Porque mais cedo ou mais tarde eu sei que vai vir a luz. Buda não sabia. Siddhartha Gautama não sabia. Os apóstolos não sabiam que Jesus Cristo ia ressuscitar. Eles realmente não sabiam. Não é tipo, não, eu li as escrituras, eu conheço tal, eu sei que esse cara vai voltar. Não. Tipo, realmente não. Tá, mas ele ressuscitou Lázaro, etc. Sim, mas ele ressuscitou Lázaro, mas ele ressuscitou. Agora ele não tá mais vivo. Como é que ele vai ressuscitar ele mesmo? Então eles não têm spoiler. A gente tem um spoiler. Então você consegue ficar na etapa de mortificação por uma vida toda, se precisar. Porque você sabe que mais cedo ou mais tarde vai iluminar. Então ela não tem o mesmo peso de gravidade que vai ter para esses primeiros, né? Inclusive, um motivo de ter essa passagem de uma etapa para outra, geralmente é isso. Quer dizer, quando o peso é muito grande, né, você vai passando agora, tipo, a mortificação é quando você está nesse estado, mas ele não tem esse peso total.
Porque você tem um spoiler, então você fica tranquilo, você consegue viver nele tranquilamente. Mas se ele pesa, se ele começa a pesar, esse peso é que vai ser propriamente a noite escura do espírito. Ele pesa, a noite escura dos sentidos é para você chegar na morte absoluta. A noite escura do espírito é quando começa a pesar, você diz, não, realmente tudo vai morrer, fudeu. E aí isso é um treinamento que Deus faz com você, né, que é chamado noite escura do espírito. E é o que eu imagino, por exemplo, que Santa Teresinha viveu no final da vida. Ela estava vivendo no final da vida a passagem para essa segunda etapa. Que ela entendeu como sendo, não, eu estou sentindo a ausência de Deus, porque isso é o que um ateu sente, o meu coração ele está querendo sentir esse peso. Sendo que o ateu tá pouco se fudendo para a ausência de Deus, isso aí não faz diferença nenhuma, vai fazer depois de morrer. Mas antes de morrer não faz diferença nenhuma. Mas ela interpretou dessa maneira, só que o que realmente estava acontecendo era a purgação do espírito dela para chegar na descoberta dessa luz, que é o que ela estava procurando. Quer dizer, ela estava vendo escuro, então o que é que ela queria? Ela queria a luz. Queria que Deus reaparecesse para ela, mas Deus estava presente desde o começo, mas esse é o treinamento que Deus faz quando aquela posição de contrição ela não é mais suficiente, ela é o começo para você sentir esse peso, que é o peso que Maria sentiu quando viu seu filho e Deus sendo morto na frente dela. Que João Batista sentiu e que Siddhartha Gautama sentiu quando ele viu o absoluto vazio da existência. Então você se apresenta diante do vazio absoluto e total. E aí vai, e isso é a morte da semente. De repente, né, floresce, né, a realidade, né, ou a verdade com V maiúsculo, ou Jesus Cristo, ou a luz. Jesus Cristo é a encarnação da luz, por assim dizer. Isso é a teoria iconoclasta. Enrolei para poder começar a brincadeira, tá? Então estou dizendo essas coisas para dizer o seguinte, olha, Siddhartha Gautama, os evangelistas, o caso de Santa Teresinha, o Menino Jesus, né, eles passaram por esse processo. Santa Teresinha eu acho que não completou, mas pelo sorriso que ela teve depois de morrer, pode ser que no finalzinho ela tenha achado a resposta. Ou Deus, né, trouxe a resposta. O meu ponto é, Sócrates não fez esse caminho até o final. Aí eu tinha dito, em vídeos que eu não gravei, que Sócrates ele se aproximou desse caminho, mas não completou. Platão, por sua vez, ele fez menos ainda. Como assim? Primeiro, vamos começar. Sócrates é aquela pessoa que estava... De um lado, ele estudou a cultura, né, que estava num ambiente muito intelectualmente desenvolvido, que era Atenas e tal, então ele estudou a cultura ateniense, bem direitinho, tal, os vários sofistas. Tinha um impulso interno para, digamos, galgar os graus de inteligência. Então ele foi usando desse conhecimento para ir ascendendo em níveis de inteligência e compreendendo a ordem do conjunto, a harmonia que estava implícita na cultura. E aí, além disso, ele também teve a meditação da morte. Quer dizer, não, tudo isso vai morrer, né? Então o que realmente vale a pena na vida, etc. Essa meditação da morte, ela é o que, quando feita de maneira perfeita, ela leva para esse primeiro grau, quer dizer, a morte absoluta de todas as coisas. Todas as coisas. Mas é tudo. Quando eu digo morte absoluta de todas as coisas, estou dizendo que não é só os corpos que morrem, as ideias também morrem. Ah, mas elas vão viver mais tempo, né? Homero a gente lembra até hoje, Platão e Sócrates a gente lembra até hoje. Sim, mas daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, foda-se, não importa mais. Quando você morrer, pensando da maneira mais natural e seca possível, o tempo todo, o tempo inteiro da existência passa instantaneamente. Porque você sabe, enquanto está vivo, você sabe que depois de morrer, o tempo para você não vale nada, é 0 segundos. Então pode-se passar bilhões, trilhões, milhões de anos, a eternidade inteira, que para esse você que está vivo agora, quando esse você morrer, vai ser 0 segundos. Então se você morrer, passou a existência inteira, passou todo o universo. Então se passou todo o universo, tudo que você possa ter feito, acabou. Não tem mais nenhuma implicação, nenhuma consequência. Ah, mas o que eu fiz ajudou muitas pessoas e ajudou 2, 3, 4 gerações. Viu que é 2, 3, 4 gerações perto de eternidade, perto de zilhões de anos. E se tudo isso passa no mesmo 0 segundo, ou em 1 segundo, para ficar mais fácil de imaginar. Que diferença faz? Nenhuma. É nada, é pó. Vem do pó e volta pro pó. Então, isso significa o seguinte, as ideias não têm importância, as pessoas não têm importância, as ações não têm importância, a natureza não tem importância, as ideias universais também não têm importância. Beleza, bondade e verdade não tem importância, sabedoria não tem importância, unidade não tem importância, harmonia não tem importância, nada disso tem importância porque tudo isso morre. Tudo isso morre. Ou, em outras palavras, tudo isso não é necessário.
é um bônus. Então, Sócrates precisa chegar nesse ponto. Não, tudo morre. Absolutamente tudo morre. Ele não chegou. O que eu chamei de tentação de Sócrates é o seguinte. Sim, primeiro. Mas ele estava meditando sobre a morte. Aí quando chegou em Platão, ele já não estava mais tanto assim meditando sobre a morte. Já estava um negócio mais concreto e focando no conhecimento ou na dialética, na capacidade de harmonia da cultura para achar as ideias universais, porque as ideias universais elas servem para a sociedade, elas conseguem construir vidas felizes. Quando você descobre as ideias universais, você acha um meio de ter vida feliz, uma vida feliz, realmente feliz. Isso é verdade, tá? Isso é real. Então Platão focou mais nessa parte, tipo, vida feliz. O rei filósofo. Sócrates não, Sócrates estava só tirando onda, porque ele sabia que acima dessa brincadeira tem a morte. Aí quando Aristóteles, ele não está mais nem preocupado com nenhum dos dois, ele está preocupado em buscar conhecimento o máximo possível. Então ele virou um nerd erudito. Brutalmente erudito e sábio, né? Porque é inevitável. Mas não tem mais nem a meditação da necessidade, apesar dele ter sido tutor, né, de Alexandre o Grande, mas não tem a necessidade, o pensamento da necessidade disso, né, da espalhar a filosofia, porque isso é a salvação dos homens nessa vida, menos ainda a consciência de que essa vida acaba e tem uma coisa acima disso. Né. Aí, na minha hipótese, na minha teoria, tá, a ciência ocidental, ou também a cultura ocidental, e a tecnologia, etc., elas nascem deles três, sobretudo de Aristóteles. Quer dizer, a ideia de história de uma disciplina, toda disciplina que você pega, geralmente eles vão remontar sempre a Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, quando eu digo que nasce deles, é porque eles deram o ponto inicial de apoio, onde todas as coisas se apoiam, todas as nossas ciências, todo o ocidente se apoia. Tô falando desse jeito porque ontem tive uma briga sobre isso. Uma pessoa que tem mais conhecimento erudito de textos filosóficos, sabe? Não, mas tem os pré-socráticos e tem não sei o que. Meu amigo, não vou complicar a vida não. Você gostando ou não, vem dali. Basicamente, resumindo, não vou fazer a história completa. Isso não é um tratado de 400 páginas, entendeu? Vem dali. A biologia começa de onde? Não, Aristóteles ele pegou as investigações, os 4 elementos de Hipócrates, fez a ciência assado, e aí articulou aquilo numa metodologia, a ciência assado, que daí depois veio o Galeno pegou de Aristóteles e completou, mostrou que ele estava errado aqui. A física, não, começou com aquelas investigações de Aristóteles, que eram ciência assado, mas aí o movimento, não sei o que, aí veio fulano, depois veio Ptolomeu, depois veio Newton, e ele organizou uma nova teoria do movimento, com base nisso, daquilo, é sempre vendo aí, tem muito correndo. E a física, por sua vez, era o modelo das outras ciências, e essa ciência, por sua vez, vem de Aristóteles, e aí, enfim. Quem quiser fazer tratado, que faça. Meu ponto é, veio tudo dali. E como veio dali, né, ela já tinha na raiz um problema. Tá? Porque, por exemplo, Siddhartha Gautama, vamos imaginar do ponto de vista mais herético possível. O que Jesus Cristo fez, por exemplo, foi achar um meio de pegar uma tradição, e especificamente a judaica, e revelar a distância entre espírito e letra. Tá? Especialmente a judaica. O que Siddhartha Gautama fez foi pegar treinamentos ascéticos e também revelar a diferença de espírito e letra. Então não é uma tradição religiosa, é uma tradição ascética, diferente. Jesus Cristo dá a chave de você achar o espírito das religiões, por exemplo. Isso aí é um negócio já bem... Eita porra. A diferença do espírito para a letra. Então, ali já tem também uma marca, quer dizer, o Filho de Deus é o cara que consegue fazer isso. Tipo, eita porra. Não por acaso que a gente consegue, que os cristãos conseguem se misturar com índios, com outras religiões e tal, enfim. Os cristãos que eu digo, né, não qualquer um, mas o padre lá, padre da Nóbrega, sei lá, esqueci o nome dele, que é o catequizante dos índios. Aí você pega Siddhartha, não, pega treinos ascéticos e revelar o espírito, né? Mostrar que o treino ascético em si é só a letra, mas tem o espírito da coisa. O que é que a gente está fazendo aqui de verdade? Sócrates. Então vamos imaginar, o que é que são as tradições religiosas? São meios de pegar uma letra de algo específico e revelar o espírito dela. Que é o meio com que aquelas pessoas, né, atingiram a plenitude. E que essa plenitude, por sua vez, é o que eu posso chamar de revelação. A revelação é a plenitude do espírito. Que é a plenitude da consciência da causa da atenção. Que, de novo, existe um hiato entre a consciência da atenção e a consciência da causa da atenção, que é moralmente é feito dessa maneira, intelectualmente é pela negação absoluta da inteligência. E aí, Sócrates foi pelo caminho da inteligência, pelo caminho da comparação cultural. Então ele foi... Tem duas maneiras de você dizer isso. Uma maneira de dizer, ele pegou um politeísmo
quebrado, que não revelava a verdade, e foi tentando galgar os degraus dentro desse politeísmo. Ele fez isso, tá? Mas uma outra maneira de dizer que na verdade é a mesma coisa, por incrível que pareça, é o seguinte: ele pegou a cultura de um povo, o conhecimento cultural de um povo, e foi tentando galgar os degraus, né? Estudando todo esse conhecimento, né? E categorizando e ordenando esse conhecimento, né? E criando chaves de organização, que é daí que vem, por exemplo, essa hierarquia que Platão vai fazendo Fedro e Aristóteles permanece, de, vamos dizer, os graus das habilidades. Quer dizer, não, existe, sei lá, o sapateiro, né? Existe o artista, né? Existe o sofista, né? Existe o filósofo, por exemplo, vamos botar aqui nesses graus. E existe Deus. Né? Essa hierarquia a gente pode imaginar, por exemplo, só para dar uma ideia geral: habilidade, né? Arte, ciência, né? Filosofia, Deus. Que é o seguinte: você é, sei lá, pedreiro, ou você é um programador. Né? Enquanto pedreiro ou programador, seu foco é apenas resolver um problema, né? É aplicar uma habilidade. Arte, nesse sentido, significa o seguinte: além da aplicação da habilidade para resolver uma questão prática, você também pode ter um domínio tal daquela habilidade que você consegue escolher maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, não apenas para resolver o problema, mas para expressar essa intenção. Quer dizer, além de resolver o problema, você também coloca a intenção na medida que você conhece essas várias modalidades de resolver o problema, vários modos diferentes de resolver o problema. Então a arte ela nasce quando você consegue escolher mais motivos e ela nasce, portanto, do domínio maior da habilidade. Por exemplo, digamos que pintura foi inventado só para representar figuras ilustres. O cara quer ter, o cara é um rei de uma dinastia e ele quer manter, né, a lembrança da sua presença, da sua influência através de um quadro, de uma pintura. Então ele vai contratar alguém e a função dessa pessoa é simplesmente representar aquele rei, pronto. E nada mais. Mas de repente, esse pintor, isso é uma função prática, é uma habilidade. De repente, esse pintor ele começa a desenvolver a sua técnica, né, ou desenvolver também as possibilidades. Ele imagina novas maneiras de representar aquela pessoa. E cada uma dessas maneiras, portanto, vai ter uma intenção possível. Então, o acréscimo de intenções faz com que observar aquela obra, que é uma habilidade, não seja só observar o conteúdo dela, mas observar a intenção possível que está contida nela. Os significados possíveis contidos nela. Através dessas modalidades de expressão que foram descobertas ou inventadas pelo habilidoso que virou um artista. Então essa é a diferença da habilidade e arte. A de arte para a ciência é o seguinte: além de você dominar a habilidade, além de você dominar, claro que uma pessoa, eventualmente essas três coisas vão se separar e virar autônomas, mas pensando numa progressão, além de dominar a habilidade, além de dominar ela tão bem que você consegue aprender, saber mais meios de expressar a mesma coisa, e isso gera arte, você também tem consciência, tá, das implicações expressivas, tá, dos efeitos dessas implicações expressivas, né, e consegue organizar toda essa arte num sistema estruturado, consciente. Então você é consciente da posse da habilidade. Então, não é só a posse da habilidade, não é só a expansão dessa posse da habilidade, mas a consciência da posse da habilidade. Isso aí seria ciência. Então, Então, existe um acréscimo cada vez maior, não só do domínio da habilidade, mas de consciência, por exemplo, do significado daquela habilidade, do sentido daquela habilidade, da presença daquela habilidade, dos efeitos daquela habilidade, etc. Então, habilidade é arte e ciência. E aí, filosofia é a consciência dessa consciência. E por aí vai. Então, Sócrates e Platão e Aristóteles estavam mais ou menos galgando esses degraus de consciência, ou galgando esses degraus de consciência, né? de posse, né? Do entendimento dessa hierarquia, que não é uma hierarquia, digamos, da sociedade deles, é uma hierarquia que funciona em qualquer sociedade. Necessariamente, por exemplo, esse modo de expressar que eu fiz, ele vale em qualquer lugar. Tipo, não, um artista ele não é. Quer dizer, as ciências começaram a ser aplicadas em outras coisas, que não sejam necessariamente habilidade e arte, mas ela é mais ou menos a mesma coisa. Esse princípio que eu coloquei, ele vale independentemente da ciência, e da arte e da habilidade. E é por isso que existe essa hierarquia. Mas enfim. Vamos voltar. Então, Sócrates estava brincando desse negócio. Né?
E aí ele chegou no topo. Aí, chegando no topo, vem a morte. Aí, mas tudo isso morre, beleza. E aí? E aí, então, ele fica naquele momento dividido. Quer dizer, não, de um lado tem a inteligência, né, e a inteligência ela consegue gerar o bem, né? E a falta da inteligência vai levar à destruição e o caos, que gera mesmo, tá? É uma longuíssima história. Vamos dizer, se as ideias universais, o que é beleza, bondade e verdade, universais, necessariamente aquela sociedade ela vai cair no relativismo. E cai no relativismo, ela cai numa guerra interna. Cair numa guerra interna, né, ela gera a destruição da própria sociedade. Então, a falta das ideias universais leva a isso. E para você ter as ideias universais, você tem que galgar esses degraus de intelecto. E se não tiver pessoas suficientes que galgaram esses degraus numa sociedade, essa sociedade necessariamente cai no relativismo, e caindo no relativismo, ela necessariamente cai na destruição de si mesma e na infelicidade. Pronto. Então, Sócrates estava nessas coisas. Pô, a inteligência é necessária, porque senão vai dar merda. Por outro lado, dando merda ou não dando merda, você vai morrer. E aí? Né? Compensa ou não compensa? Então, fazer esse caminho socrático tá, significa achar um antídoto para essas várias coisas. Porque eu não falei nesses vídeos, eu só pincelei. Cada uma dessas três áreas, ela gera uma espécie de veneno. Tá? A inteligência... A gente está acostumado a falar dos pecados do corpo. Tá? Todas as religiões eles vão falar mais ou menos dos pecados do corpo. Ou dos danos para você chegar na posse da consciência da causa-atenção feitos pelo corpo. Por quê? Porque a população era bruta. Você está num ambiente de sítio até 50 anos atrás, mais ou menos, mais ou menos, sei lá, 90% do Brasil era rural. Então, assim, quase todo mundo era analfabeto. Acho que mais que 50, já uns 70 anos. Quase todo mundo era analfabeto. E sempre foi, pensando no nível Brasil, a grande maioria, tipo 90%, 95% era analfabeta. E vivia num ambiente bruto, com outros analfabetos. Né? E sertão mais bruto ainda. Então, obviamente, se você vai tentar explicar a religião para a pessoa, se você quer que ela se salve, se você quer que ela suba em níveis de consciência ou em níveis de moral, que seja, de moral não, de existência, você precisa explicar numa linguagem que condiga. Então, os grandes obscurecedores, digamos assim, do intelecto, quando a pessoa é bruta, são pecados da carne. Não que a pessoa alfabetizada, etc., não vá, isso também não vai escurecer. Escurece muito. Mas escurece mais, principalmente os pecados capitais, do que os pecados mortais propriamente ditos. Quer dizer, a intenção do ato e não o ato em si. E aí, enfim. Vamos dizer. Então, as religiões elas vão focar nos pecados da carne. Mas hoje, como quase todo mundo é alfabetizado, a gente pode deixar enfático que existem também pecados da inteligência. E esses pecados da inteligência, no nosso contexto, eles são até mais graves, do meu ponto de vista, do que os pecados da carne. Porque, primeiro, eles são mais ocultos. Segundo, eles realmente tapam sua visão de Deus. Tapa mesmo. Então, eu não posso falar de trabalho, porque trabalho é o menos grave. Trabalho não é tão grave assim. Mas cultura e filosofia, eles geram, no nosso contexto, eles geram um problema. Tá? Eles fazem você ficar viciado. Quer dizer, Richard Dawkins vai querer refutar. A pessoa começa a entrar na ciência e vira ateu. Aí tem aquela frase Heisenberg. Não, mas se você entrar muito na ciência, você vira religioso. É falso. O que ele está chamando de Deus não é Deus. Ele não chegou nesse Deus pela religião, ele chegou nesse Deus pela física. Então, como é que você sabe que esse Deus é realmente Deus de Abraão? Se você não serve a Jesus Cristo, se não serve ao Deus de Abraão. Eu vou dar logo spoiler e vou dizer que não é. Então, existem deuses, tá? Não é só um Deus. Então, quando Richard Dawkins ele entra na biologia, de repente ele vira ateu, e aí, além de ateu, ele quer refutar o Deus de Abraão, o que ele acha que é o Deus de Abraão, primeiro, ele não sabe que é o Deus de Abraão. Segundo, ele está querendo refutar porque ele está servindo a outro Deus que, na verdade, ele nem sabe o que ele está fazendo. Se eu disser assim, você está servindo a biologia, ele aceita. Se eu disser assim, não, você está servindo ao Deus biologia, aí ele não vai aceitar porque ele vai achar que isso não existe. Mas, na verdade, existe. Tudo bem que ele chama de biologia, porque, justamente, para ele, biologia digamos, Deus e biologia é uma palavra que não faz sentido, mas biologia faz. Biologia é algo que existe. Tá? As leis da biologia apontam para estruturas que realmente existem e permanecem.
Elas tentam apontar, né? Não é perfeita, mas tenta se aproximar dessa perfeição e revela que essa perfeição existe. Então, ele está obedecendo, ele está servindo a essas leis, a esse processo. E aí quando ele tenta pensar sobre Deus, ele não percebe, mas ele tem um sotaque. Esse sotaque, ele nasce da inteligência, do fato da inteligência dele estar presa à biologia. Assim como, sei lá, Carl Sagan, quando ele pensa em Deus, Carl Sagan é um astrônomo, né, muito famoso, ele está pensando em Deus a partir da astronomia, que é a área dele. Então é uma variante da física. Então ele está pensando em Deus como, não, em algum momento, né, nós recebemos um sopro, né, de seres intergalácticos, ou então, enfim, a gente evoluiu, não interessa. Mas existem outros seres no universo, e a evolução ela só consegue seguir na medida em que a gente se aproxime desses seres e consiga achar as próximas etapas da evolução, e daí entrar numa comunhão com todo o universo, e essa comunhão com todo o universo é Deus, vamos dizer assim. Isso é uma das possibilidades de enxergar Deus através da física, mas no caso da astronomia. Né? O do físico mesmo, como Heisenberg, já é uma outra visão. É a visão das leis universais. As leis universais do movimento, né, elas são Deus. Assim como com Leibniz também, ele vai dizer algo mais ou menos nessa linha. E nada disso é Deus. Eric Feigelin vai dizer que a ordem, né, que é quando você estudou duas culturas, você percebe que não é só estruturas antropológicas que definem, que garantem que essas duas culturas sejam comparáveis. Na verdade, existe uma estrutura mais funda ainda, que é mais ainda universal, que vale para qualquer cultura e qualquer contexto. E essa estrutura, ela pode ser descritível. E todas as coisas seguem essa estrutura. Quer dizer, uma cultura digamos, preencher de carne esse esqueleto. Então, esse esqueleto ele está chamando de Deus. Ele também é Deus. Então, todas as áreas das ciências, habilidades e artes vão ter tendência a, digamos, ao pensar sobre Deus ou essas questões, Deus, providência, harmonia, ordem, unidade, etc., vai usar aquela visão de mundo. Por exemplo, eu lembrei dessa ontem. Música, né? Começa a tocar uma música muito bonita, aí você fica em uma espécie de êxtase, você, que lindo isso aqui é um sentimento religioso. Toma isso como um sentimento religioso. E não é! É religioso com Deus música, mas não com Deus de Abraão. Deus de Abraão é definido como intelecto puro, então é a negação do sentimento, na verdade. Tem também o Jacob Collier, que é um grande músico, com vida absoluta. Ele faz uma prática, né, de harmonizar a plateia. Então ele consegue fazer com que todo mundo fique cantando a mesma nota. E aí com isso ele faz uma espécie de musiquinha, uma melodiazinha, uma harmonia, né, muito bonita. Então, as pessoas que participam dessa harmonia, elas sentem como se elas estivessem vivendo o paraíso por um momento. Elas sentem como se elas estivessem em harmonia e universal. Todas as vozes cantando essa coisa tão bonita, tipo, isso é a imagem do paraíso, é a imagem da beleza universal. Como imagem metafórica, até poderia, mas alguém precisa pegar e dizer, não, beleza, tá vendo essa imagem? Ok, mas isso não é com a música que você chega na verdadeira. Isso aqui é só uma imagem da imagem. Você tem que pegar isso aqui como inspiração, e aí você vai pegar religião, você estuda religião, e aí você pode ir limpando, né, o que não é dali. Então, o que é espiritual e o que é, digamos, científico ou musical. Para distinguir música de espírito. Não é o que acontece. Então o que acontece é você pega aquele sentimento e você, quando você pensa em religião, você pensa naquele sentimento. E não é isso. Não no sentido de depurar, mas no sentido de realmente aplicar uma coisa na outra, juntar uma coisa com a outra. E não é. Então você está servindo ao Deus música, né? Assim como Dawkins está servindo ao Deus biologia, Carl Sagan ao Deus astronomia, Heisenberg ao Deus física e Eric Feigelin ao Deus filosofia. Existe uma hierarquia de deuses, tá? O de filosofia, por exemplo, é maior, é mais importante, é mais próximo do Deus de Abraão, mas não é o Deus de Abraão. Então, enfim, tudo isso para dizer, até perdi já o fio da meada. Ia ser um vídeo curto, mas já era. Tudo isso para dizer que existem a nossa inteligência, ela vai tender a ficar presa em algum desses deuses, ou mais de um. Geralmente um, principal. Então quando você vai, mesmo que você pratique a religião, a não ser que você seja ensinado, né, por exemplo, eu não quero saber de ciência, foda-se, eu vou aqui só praticar oração. Aí você tem alguém que te ensina oração, aí tudo bem, aí dá pra dar um jeito. Mas geralmente não acontece. Por exemplo, ontem eu tava
Fui no centro budista. E eu vou citar esse caso, mas aconteceu várias vezes. E aí quando aí vai falar sobre. Eles estavam falando sobre achar a causa. Eu não lembro o contexto exatamente, mas achar a causa, né, para tentar libertar a consciência. Pela consciência, libertar os seres e deixá-los mais livres para eles não serem só aquilo que aparenta, mas serem a sua realidade última, etc. Um negócio assim. Aí o cara que é um praticante já, ó, muito tempo, de repente me chega com isso. Não, aí tem que chegar na essência, né? Aí a essência para ele é, não, eu tô aqui vendo o comportamento, aí eu vou para os genes, para o XY. Aí do XY eu vou procurar o gene específico. E puta merda! Hoje em dia, antigamente eu era uma pessoa muito paciente, hoje em dia não. Hoje em dia eu já tenho vontade de partir pra cima e dar um tapa na cara. Mas eu me seguro e digo, não, cara, esse modelo de pensamento que você está usando só existe de mais ou menos 50 anos para cá. Todos os Budas anteriores, eles não necessariamente fizeram isso. Então, por exemplo, a gente estava falando de XX e XY. Aí eu disse, não, imagina assim, por exemplo, às vezes você fica procurando o cromossomo a sequência genética que faz com que a pessoa haja X e não Y, veja o seguinte, as mulheres, elas têm algo, o corpo feminino tem algo que o corpo masculino não tem, que é todo mês ele sangra, todo mês ele passa por variações hormonais muito grandes. E isso gera o quê? Gera ansiedade, gera medo, gera dor, gera um monte de coisas que o corpo masculino simplesmente não tem. Então, você pega disso aí, basta pegar isso, não precisa a genética do gene A222 3B, porra. Não, corpo masculino, corpo feminino. E aí expanda as implicações, quer dizer, peraí, se as mulheres elas têm isso todo mês, então elas vivem ansiosas, elas vivem com medo, elas sabem que elas vão sangrar em certo momento, tem que se planejar para evitar sangrar de repente, né, e passar por constrangimento, então elas vivem com medo de se constranger, elas é, 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 tudo isso gera efeitos, porque o corpo está borbulhando de possibilidades, às vezes está mais excitado, às vezes está menos excitado, às vezes está com dor, e passa por tudo isso, cada mês, todo mês ela passa por isso. Então se ela passa por isso desde os 12, 13 anos, é óbvio que ela tem que adquirir uma centralidade, uma maturidade maior do que a dos homens. Quer dizer, a puberdade masculina, ao contrário, ei, porra! Sair querendo pegar tudo. Qualquer buraco no meio do caminho, a pessoa tá doida ali, enlouquecendo. Então, se o homem não tem isso mensalmente, ele tem mais liberdade, ele, portanto, tem mais chances de ser uma pessoa divertida e engraçada. Até porque é engraçado esse negócio. O homem, na puberdade, é um macaco. Ele vira um macaco. E é engraçado ser um macaco. E o macaco gosta de rir, gosta de fazer rir. E a mulher não, a mulher se retrai, ela tá com medo. E daí então você tira toda não é obrigação, mas é inclinação, por exemplo, para o estilo de humor, para um modo de vida, para um ser mais recatado, outro ser mais expansivo, né? E daí, digamos, os traços culturais são tentativas de lidar com esses traços biológicos de acordo com o que aquela cultura, aquela sociedade achou que era adequado para gerar mais harmonia naquele contexto. Obviamente esses traços culturais vão mudar, vão variar, etc. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Por exemplo, o homem vai ter a tendência a ser mais estável, e é por isso que ele é associado com o Sol, e a mulher com a Lua, não só por essas variações de fase, mas porque literalmente o tempo menstrual é quase o tempo por assim dizer, o mesmo tempo de uma variação lunar, de um ciclo lunar. E aí, vamos dizer, o homem é a luz permanente, quer dizer, ele não vai ter essas variações, mas não quer dizer que a nível psicológico ele não possa ser uma menininha louca, mais louca do que uma mulher. Porque a mulher ela vai ter a tendência a adquirir essa maturidade, o que não quer dizer que ela vai ser uma boa. Não quer dizer que ela vai tomar boas decisões na vida, mas pelo menos alguma maturidade para saber lidar com o corpo ela tem. E o homem pode ser um macaco, ser permitido ser um macaco, e sendo permitido ser um macaco, não é dado um treinamento psicológico. E mais ainda, pode ser incentivado a, por exemplo, aceitar suas emoções, liberar tudo, etc. Aí ele vai ficar mais doido ainda. Então ele fica psicologicamente como a lua e não como o sol. Então, apesar do corpo dele tender ao sol, mas a cabeça dele tende à lua. Então ele fica louco. Imaginação excessiva e pouca segurança. E não por acaso a galera vai pra academia, pra ver se
Porque o corpo bem estruturado tende a forçar a imaginação a acreditar que ela pode ter uma base de segurança pelo corpo, mas isso não é suficiente, isso só apoia, mas não resolve. Enfim, não é isso que eu queria falar, porra, eu falo demais. Tudo isso para dizer o seguinte, não, cara, eu estou fazendo essas meditações para dizer o seguinte, olha, isso é você tentar achar a essência das coisas. É a nível operacional, não a nível material. A nível material, você vai recuar até o átomo. Tipo, não, eu fui aqui na base genética, mas agora eu tenho que ir pro átomo. Então, como é que o carbono faz com que o ser humano seja como ele é? Por que é o carbono e não o nitrogênio, a base da existência humana e a existência dos animais? Porra, você não vai chegar em nada. Aliás, até pode ser que chegue, mas assim, primeiro você tem que fazer essas meditações a nível operacional. E aí, como acréscimo, você pode pegar algumas curiosidades da investigação material e adaptar operacionalmente. Adaptar, porque a investigação de genética não serve para isso. Né? Não foi feita para formar Budas. Né? Foi feita para aprender a alterar a genética humana. É totalmente diferente. E é exatamente o oposto do que um Buda quer fazer. Então, todos eles pensam assim, mesmo na prática budista, a cabeça dos caras é confusão. Eles obedecem à mentalidade científica. Obedecer à mentalidade científica é obedecer, de modo genérico, ao panteão de deuses da cultura. Que não é nem o da filosofia, da cultura, que é mais baixo. Então eles obedecem sem saber. Então isso impede a pessoa, dentre os motivos, isso impede a nível intelectual que a pessoa consiga se desprender das coisas, consiga chegar no nível intelectual, digamos, no galgar os graus do intelecto em direção à consciência da causa da atenção. É nesse sentido que Gugu diz, olha, pare de estudar. Só o ICLS consegue fazer você sair, digamos, daqui para cá. O ICLS e o Olavo. Da cultura para a filosofia. Por quê? Porque, apesar de caminhos diferentes, mas o que eles estão dizendo é, olha, a mentalidade científica ela não vai ajudar você a entender religião, ao contrário, ela atrapalha. Você tem que, ao contrário, né, abandonar essa mentalidade na sua prática cotidiana. Um cientista vai ter que fazer se precisar, mas você tem que saber que existe uma outra coisa e você tem que se acostumar com esse outro pensamento. E aí o Google vai incentivar isso tanto pelo estudo da biografia dos santos, quanto pelo estudo de ciências tradicionais. Eu particularmente prefiro pela biografia dos santos. E o Olavo estudando, fazendo o caminho socrático. Tá? Mas o caminho socrático, de novo, ele só vem até aqui. Filosofia, ou consciência da atenção. Então aí a gente volta para Sócrates. Sócrates não conseguiu chegar no topo, que é a religião. Por ele não chegar na religião, existia uma separação no Ocidente. Separação primeiro entre, digamos, razão natural e razão revelada. Quer dizer, entre o que é sobrenatural e o que é natural, no sentido de um lado você tem a religião, de outro lado você tem a filosofia. Essas duas coisas distintas. Elas são distintas porque Sócrates não atinge a religião. Nem Sócrates, portanto, nem Platão, nem Aristóteles. O que eles chamam de religião é filosofia. O que Platão chama de Deus, né, é filosofia, não é religião. Tá? Não está no mesmo nível do Deus de Abraão, é abaixo dele. Então o sumo bem também não é. O sumo bem não é Deus de Abraão, tá? É o Deus da filosofia. Sócrates não conseguiu então uma separação. E no que houve essa separação? A primeira separação é entre religião e filosofia, ou entre consciência da causa da atenção e consciência da atenção. Ao longo do tempo, né, como aquela tradição ela foi evoluindo, ou enfim, gerando um caminho para encaixar as ciências, as habilidades e artes, houve uma separação agora entre filosofia e cultura. Em Aristóteles, por exemplo, todas essas investigações estavam unidas numa pessoa só. Mas ninguém consegue ser Aristóteles, né, de uma vez. Então, cada um foi se especializando. Então, houve uma separação entre filosofia e cultura. Isso é a formação a longo prazo assim, de um panteão de deuses, tá? De uma cultura politeísta. Então, digamos, Sócrates e Platão conseguiram reordenar, digamos, uma visão de um deus só. Apesar de não ser o deus de Abraão, mas era um deus só, que é o deus de filosofia, vamos dizer assim. Ou o que Platão chamou no tema é o de Demiurgo. Aí, de repente, aquilo vai novamente gerando, né, um novo panteão de deuses. A gente não está brincando de sofista do mesmo jeito que os sofistas antigos, mas o que a gente está fazendo é a mesma coisa. Então, gera, né, as várias áreas da cultura, e as várias áreas da cultura geram várias áreas de trabalho possível. E aí você tem essa separação gradual, essa derivação gradual, que chega no ponto que a gente está. Então isso só foi possível
primeiro por essa separação inicial entre religião e filosofia, porque aí significa o seguinte: você sendo um cientista ou você sendo um filósofo, por padrão você já está tendendo a se afastar do Deus de Abraão, por padrão. Para você chegar no Deus de Abraão, você vai ter que pular esse ato, e esse ato só tem como ser pulado, como o Olavo fazia, como o Guénon fazia, né? Aceitando que ele não tem solução, e aí de um lado você estuda a sabedoria e de outro lado você pratica a sua religião, e essas duas coisas não têm relação uma coisa com a outra. Então é tipo, não, eu vou buscar sabedoria, mas eu preciso dos sacramentos por garantia. Sabedoria e sacramentos, sabedoria e sacramentos, sabedoria e sacramentos. Razão natural, razão revelada. Mas se Sócrates tivesse completado a quest, né, do meu ponto de vista, não haveria diferença. O que não quer dizer que a gente não precisaria do cristianismo, não é isso. Mas que toda a cultura humana ela teria um meio de ser encaixada de volta como um caminho cristão. Quer dizer, eu estou fazendo neurociência, mas eu estou fazendo neurociência para servir a Jesus Cristo. Eu estou escrevendo poesia, mas eu estou escrevendo poesia para servir a Jesus Cristo. Eu estou fazendo matemática, mas eu estou fazendo matemática para servir a Jesus Cristo. Então não haveria uma distinção. Quer dizer, toda atividade, assim como se diz, não, para que serve a ciência tradicional? A ciência tradicional é uma modulação da ciência sacra. Não, ainda as ciências normais elas podem ser uma modulação da ciência sacra. Elas só não são porque Sócrates não conseguiu achar a chave de resposta. Esse é o ponto. Então, ciência sacra quer dizer, você continua, você tem a religião também, né? Mas a sua atividade ela não se torna uma oposição à religião. Quer dizer, quanto mais uma ciência cresce, quanto mais a tecnologia cresce, mais as ciências crescem, mais a gente fica naquela sensação de que essa vida aqui vai permanecer para sempre. Né? E a religião não interessa, e a vida pós-morte não interessa. Sacralizar é quando aquela atividade ela não se torna algo em si mesmo, mas ela se torna um recurso para ajudar as pessoas, para que, por exemplo, elas não abandonem a religião, elas viram caridade. Elas só viram caridade quando é nesse contexto. Então, tipo, estou praticando programação para vender um produto para o cara ficar viciado e depois ele esquecer da morte. Não, eu estou fazendo programação porque a gente precisa resolver problemas na sociedade. E quanto mais eu resolver esses problemas, quanto mais eu ajudo as pessoas, mais essas pessoas vão ter energia para querer buscar a Deus, por exemplo. Então você encaixa. Isso não vem de uma decisão consciente, isso vem do fato daquela habilidade estar ou não encaixada num processo de servir, né? Um panteão que serve a um Deus só, que seria o Deus de Abraão. Então Sócrates não conseguiu. Mas de certo modo ele conseguiu fazer com que tudo sirva para a filosofia. Quer dizer, então, todas essas habilidades, toda a produção feita, toda a cultura, por mais besta que seja, por mais distante que seja, ela serve sim à filosofia. Ela tem como ser encaixada no processo, na meditação, ordenação filosófica. Não foi feito, mas eu sei que tem como fazer. Eu realmente sei que tem como fazer. Mas isso não é suficiente, porque esse quadro inteiro, ele morre também. Essa foi a fase quando o útil inútil virou o inútil inútil mesmo. Eu olhei e disse, não, esse quadro, ele tem como fazer. Mas ele morre. Então, pra que adianta você fazer esse quadro? Não adianta nada. É lixo, entendeu? Então é inútil inútil. Só a única coisa que resta, que permanece, é Jesus Cristo, ou é Deus. Então esse quadro, ele só existe se ele servir para Deus. Aí tudo bem, servir a Deus é o que faz com que ele tenha valor. Mas ele em si mesmo, ele é lixo. Né? E toda a filosofia, cultura e trabalho é lixo também. Do ponto de vista da religião, ou do ponto de vista de Deus. É o que permanece a morte. Então, enfim, rolei todinho, rolei, só pra chegar nesse final, que vai ser 2 minutos o ponto central da brincadeira. Pra dizer o seguinte, não, Sócrates fez todo esse caminho, né? Ele conseguiu sair do trabalho, da cultura e chegou na filosofia e achou o meio termo, né? A filosofia e a morte. E o que significa não completar? Então, eu fui ontem na biblioteca, fui mexer e tal, e eu sou curioso pra cacete, eu sou condenadamente curioso. Então, peguei ali um monte de papelada e tal, fiquei remoendo assim, alguns deles eram sobre esse tipo de tema. Lembrando algumas coisas que eu li em São Bento, né, a biografia de São Bento, de São Gregório Magno. E aí eu olhei e disse, entendi, pô. Mesmo se você achar todos os antídotos para os deuses da cultura e da filosofia, ou do trabalho também, enfim, todos os antídotos, você achou um caminho para você, digamos, se libertar, inclusive da filosofia. Para Sócrates pensar na morte, ele precisa também ter uma certa libertação da filosofia. E é por isso que ele chega na fórmula filosofar e aprender a morrer. Ele
Platão e Aristóteles não, mas ele tem a compreensão de que a filosofia também parece morrer. Então a gente tem que aprender a morrer. Mas ele não completa esse percurso. Por quê? Se você saiu buscando, vamos dizer que o caminho de Sócrates foi buscar achar o Deus Supremo no meio desse panteão confuso e caótico de deuses. Então ele fez um caminho zigue-zague, né, que a gente expressa por isso. Não, tem o trabalho, tem a habilidade, tem as artes, tem as ciências, que são os sofistas, né? Aí tem a filosofia, que é a ordenação de tudo isso, a capacidade de ordenar tudo isso. Beleza, mas isso aqui também tem a morte. Então, ele galgou esses degraus todos, fez um zigue-zague muito louco. E ele chegou num ponto que eu disse, eita, peraí que eu tenho que ver aqui. Pronto, então no ponto principal eu tive que dar uma pausa aqui, mas eu acho que eu consigo lembrar. Tava investigações, isso aqui e tal, e aí eu olhei assim, não, eu fiquei tentando achar, né? Eu tô tentando imaginar Sócrates, tô tentando imaginar como é que ele foi, a cabeça dele, etc e tal. O que foi que aconteceu? Porque desse ponto de vista, quer dizer, não, se ele tivesse atingido, digamos, a luz plena, né, toda a tradição ocidental teria sido diferente, toda a nossa tradição não seria um afastamento da religião, mas seria simplesmente um prolongamento dela, quer dizer, não, eu sou cristão e também eu pratico a ciência para servir a Cristo. Pronto. Seria isso. Mas não é o caso que acontece. O que acontece é não, eu sou neurocientista e eu pratico isso aqui para destruir a religião, inclusive. Porque é importante porque a religião é o que torna as pessoas cegas, burras. Né? E aqui é que está a razão. A razão é o topo da inteligência humana. Isso não é totalmente verdade, porque na verdade está na filosofia, mas ainda assim, isso não é o topo da capacidade humana. A inteligência, ela, de fato, ela tem que se render à capacidade, mais cedo ou mais tarde. Né? Mas ela tem como servir a essa capacidade humana, o topo da capacidade humana. Mas servir não é você praticar religião, praticar ciência de um lado e praticar religião de outro. Isso não resolve o problema. Na verdade, você vai ficar dividido internamente. E a sua ação prática vai ficar dividida também. Porque, enquanto cientista, você está servindo, no melhor dos casos, a um deus filosófico chamado Progresso, que é um deus hegeliano, que é menor do que o deus de Platão. É perto, mas é menor. Então, isso é o melhor dos casos, mas o progresso, ele invariavelmente leva à morte. Ele não resolve o problema da morte, assim como o deus de Platão também não resolve o problema da morte. Então, nos dois casos, está fudido. Você não tem religião. Mas eu servi a neurociência a vida toda. A neurociência vai lá pra você no final vai dizer assim, mas eu não salvo você. Foda-se. Eu tava ali só tirando onda, entendeu? Ela sabe que ela não é a salvadora dos homens. Ou a biologia, ou a matemática, ou a física, inclusive a filosofia. Seja no sentido platônico, seja no sentido hegeliano. Mas vamos lá. O Sócrates achou todos os antídotos, né, dessa caralhada todinha. Trabalho, cultura e filosofia. Todos. Mas ainda existe um veneno. Puta merda, existe um veneno. Aí eu vi ontem. Não, tem um veneno. Que é o seguinte, por exemplo, eu posso imaginar como é esse caminho de achar os antídotos. Não é que eu tenha, mas eu sei mais ou menos como é que seria. Eu consigo ver como é que seria. Meu trabalho esses anos todinho foi só imaginação. Eu não faço nada, eu sou um filho da puta, eu sou um merda. Eu não fiz nada. Eu não tentei virar um Olavo, eu não tentei virar um Gugu, eu não tentei virar um cientista, eu não tentei virar um artista, eu não tentei virar porra nenhuma. Nem um filósofo, nem nada. Eu tava só olhando e imaginando. Caramba, deve ser legal isso aqui. Caramba, esse aquele outro é muito legal. Esse aqui também é legal. Então a minha imaginação, ela é muito louca. A minha prática é bosta, eu não faço nada, eu não sou nada. Mas eu consegui imaginar. Então eu olhei assim e disse, eu consigo imaginar agora. Eu faço um pouquinho só pra conseguir imaginar. Então, por exemplo, inclusive no tempo do útil inútil, né? O que era útil inútil? Eu quero aprender sobre tudo, cara, tudo. E qualquer coisa vai me dizer alguma coisa de legal, porque a posição da atenção consegue extrair sentido das coisas. Então eu vivia, quando eu descobri essa habilidade, essa técnica, que eu chamei de princípio da utilidade, aquilo foi uma iluminação da minha vida, quer dizer, a minha vida era uma bosta, ela continua uma bosta, mas agora bosta é adubo. Que maravilha! Então eu andava nas mesmas ruas, eu via as mesmas coisas, mas eu ficava percebendo que eu podia extrair novas ideias a cada vez que eu ia lá. Ou pegar
prestar atenção em novas coisas, ou em coisas que eu não tinha prestado atenção, para tentar pegar a palavra daquela coisa. Tipo de arquitetura, tipo de carro, tipo de moto, tipo de um monte de coisa. Eu preferia mais as ideias do que as palavras, mas tinha essas duas possibilidades. Eu ia pelo menos percebendo que eu não sabia a palavra daquelas coisas. Então, cada coisa que eu fazia, cada dia que eu ia, cada conversa que eu tinha, eu extraía muitas ideias, então aquilo foi muito, muito feliz. E aí isso fez com que eu virasse mais curioso ainda, né? Então eu comecei a mexer com papeladas e papeladas e papeladas. E é muito divertido, pra mim, né? Acho muito divertido. Fiquei muitos e muitos dias e meses indo pra biblioteca de vez em quando, pegava um monte de livro, ficava ali mexendo, cutucando, vendo sobre o que era, tentando comparar uma proposta com outra, né? Vendo dicionários de biografia, dicionário de não sei o que, dicionário de obra, blá, 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 misturando aquela porra todinha. Depois é jogar no lixo, entendeu? Não é pra nada, eu só tô brincando. Mas essa brincadeira é muito divertida. Então aí, né, eu passei por muita coisa, né? Muitas circunstâncias e experiências que me fizeram abrir a imaginação para falar dessas coisas. Quer dizer, eu não tenho posse da religião, mas eu sei mais ou menos como funciona. Então a minha imaginação teve que ser aberta para isso também. Então eu sei, por exemplo, que existe essa escala. E eu sei que essa escala termina aqui. Não é porque eu tenho isso aqui, mas é porque eu consigo imaginar, tá? É diferente. Então eu consigo imaginar que existe essa coisa chamada religião, ou consciência da causa da atenção. Então eu consigo imaginar também o seguinte, olha, se abriu essa possibilidade, no caso só na minha imaginação, não na minha vida, mas como uma pessoa que tem essa possibilidade aberta, Sócrates tinha, ainda assim ela vai passar por uma tentação. Vamos dizer que os deuses da cultura e da filosofia são tentações, mas existe uma tentação que sobra. Se você achar um antídoto para isso tudinho, diz, não, eu achei um antídoto para a inteligência humana. Achou mesmo. Certo? Isso é um antídoto para a inteligência humana. Mas ainda tem uma tentação. E essa tentação ela estava desde o começo. Ela era, imagina. Cara, esses dias eu tô com essa imagem muito frequente na minha cabeça. Primeira vez que eu fui na escola de música, daqui da universidade, eu tenho uma treta com música, né? Primeira vez que eu fui lá, faz muitos anos, isso faz uns 11 anos, eu acho. Eram vários instrumentos musicais tocando ao mesmo tempo, cada um tocava uma melodia, porque era várias pessoas ensaiando, né, em espaços diferentes. Mas o espaço era, o prédio, né, permitia que você ouvisse aquele monte de barulho ao mesmo tempo. Barulho, né, porque cada um estava tocando uma melodia que ele conhecia, mas quando você ouvia aquilo tudo ao mesmo tempo, aquele é barulho. Barulho, barulho. E aí eu fui na cantina, que também era. Tudo isso é um espaço semi-aberto, vamos dizer assim. É fechado, mas tem uma parte aberta antes disso. Antes da cantina. Com o teto, vamos dizer assim. O teto é mais aberto. É transparente. Não é aberto, mas é transparente. Então entra a iluminação. Aí eu fui pra cantina, tá? Comprei um cafezinho, eu acho, né? E aí parei e disse, não, vou me concentrar nesse barulho. Porque dá vontade, porque eu tenho essa treta com música. Quando eu me concentrei no barulho, é muito barulho. Gente, muito barulho. Muitos instrumentos musicais tocando, muitas melodias diferentes tocando. Mas aí o meu ouvido, ele captou, né, um instrumento. Ele conseguiu focar em um instrumento, que era um xilofone, bem distante, assim, lá no cantinho, lá pra puta que pariu. Tocando uma melodia muito triste e muito bonita, inclusive. Aí eu percebi naquele momento que aquele instrumento tava ali o tempo todo. Mas eu só conseguia ouvir o barulho. Quando isso aconteceu, eu inclusive veio uma ideia de história, etc. Uma outra presepada que aconteceu daí pra frente. Começou uma minha vida inteira, começou praticamente daí pra frente. Que foi muitas aventuras que nasceram disso daí. Mas vamos lá. É tipo isso, quer dizer, existe um barulho imenso. E aí, não é só que você conseguiu reconhecer cada. Sócrates é tipo, eu consigo reconhecer cada um desses. Consigo reconhecer cada um desses melodias, cada um dos instrumentos desse barulho. Então ele fez um trabalho de ficar tipo, não, isso aqui vem dali, esse outro vem daquilo lá, isso aqui vem dali. Esse primeiro tá tocando, sei lá, Caetano Veloso, música X. Esse aqui tá tocando Chico Buarque, aquele tá tocando Mozart, esse aqui tá tocando uma melodia de bar. E aí, aquela bagunça, aquele barulho que fazia parte da cabeça dele, como faz parte da nossa cabeça, mas na cabeça dele é ordenado. Ele compreende o que cada uma das coisas está acontecendo ali. Para isso ele teve que ir discernindo cada uma dessas fontes de barulhos, distinguindo das outras e tentando identificar de memória ou estudando música o suficiente para conseguir reconhecer qual melodia está tocando ali, quais instrumentos, etc. Então tem um estudo cultural, tem um estudo musical, né?
e se expor novamente aquele barulho até você conseguir discernir quais são aquelas várias fontes de vozes sonoras. Mas aí depois que ele discerniu tudo isso, ele parou e sentiu essa melodia de um instrumento só, muito sutil, que estava ali desde o começo, e ele não percebeu que estava ali desde o começo. Só que no caso, além disso, foi essa melodia a causa de todo esse processo. Quer dizer, o que é que tem em comum entre Sócrates, Platão e Aristóteles, basicamente? Uma curiosidade bizarramente monstruosa. E Aristóteles está assim, o cume da curiosidade humana. Tipo, não tem um ser humano que tenha se interessado por tanta coisa quanto Aristóteles. É impossível. Tipo, represente a curiosidade humana em uma pessoa, Aristóteles. Não tem como. Não tem como. Não é TDAH também, porque o bicho consegue organizar aquilo tudo. Não é só curiosidade monstruosa. Né? Uma curiosidade monstruosa com os esteroides platônicos. Eu vou organizar essa confusão todinha. Isso permite que você estude ainda mais coisas e organize aquilo tudo num sistema. Não tem como você superar Aristóteles nesse sentido. Mas de repente tem aquele sonzinho de fundo, né? O xilofone lá. Tem lá. Puta que pariu. Então existe um último, né, veneno. Que era o veneno que estava ali o tempo todo. E esse veneno é a própria curiosidade. Puta merda. Eu olhei assim e digo, caralho, que legal isso aqui. É legal, né? Porque eu acho muito legal essas ideias. Mas ao mesmo tempo é de, eita, fudeu. Né? Então, a tentação de Sócrates é o seguinte: chegou um ponto que ele teve que escolher. Tipo, olha, Deus aparece para ele. Tem que fazer o drama, né? Deus aparece para ele de Sócrates. Você chegou no topo da inteligência humana. Você discerniu todos os falsos deuses. Você conseguiu achar, né, a raiz não, o ponto culminante do intelecto. Agora você tem uma escolha. Ou você abandona a curiosidade que te moveu até aqui e decide dar o passo adiante para entender o que está além dela, ou você tem a chance de. Só que se você fizer isso, você vai desistir do conhecimento. Ou você tem a chance, né, de. Ou você pode, se quiser, passar o resto da vida buscando conhecimento. Interminavelmente. Inclusive após a eternidade, vamos dizer assim. Então é mais ou menos o seguinte: você tem uma criança que você deu rios de brinquedo. Inclusive PlayStation 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um bocado de coisa. Né? E aí você olha pra essa criança e diz: olha, você pode passar a vida brincando aqui. Mas se você passar a vida brincando aqui, você não vai encontrar seus pais. É Peter Pan, você nunca vai ver seus pais de volta. Você prefere ficar brincando aqui ou você prefere encontrar seus pais e perder os brinquedos? Você tá falando pra uma criança. É uma criança. Por isso que é tentação. É uma criança. A escolha natural da criança é, porra, eu quero ficar aqui. Óbvio que depois de um tempo ela vai dizer, pô, eu fiz a escolha errada. Né? Mas a escolha tá feita já. Então é essa tentação. Quer dizer, eu consegui imaginar ela ontem, porque eu olhei e disse, não, peraí. Por exemplo, quando eu era novo, a coisa que eu mais queria era aprender tudo, sobre tudo. Só que eu não tinha recurso, eu não tinha nada. A internet não tinha nada. Eu tinha acabado, digamos, eu consegui internet com 11 anos, mais ou menos. Era internet muito primária, muito ruim, muito fraca. E não tinha nada, não tinha PDFs, não tinha nada na internet. Eu não tinha dinheiro. Minha mãe não dava dinheiro para comprar livro nem nada. Mesmo se ela desse na minha cidade, não tinha livro para vender. Então não ia adiantar muita coisa. Né? Comprar na internet era uma coisa que era impossível.
na época. Não existia essa possibilidade. Então, tipo, não, eu queria aprender coisa, mas não vai dar, então tá bom, né? Mas, vamos dizer, você. A minha posição é de não, eu quero aprender tudo. Tipo, um monte de coisa, tudo que eu puder. De assuntos que me interessavam, claro, não era qualquer coisa, era assuntos que me interessavam. Tinha vários assuntos que me interessavam. Eu ficava rodando, assim, rodando que nem doido, nunca conseguia aprender nada. Eu não sou Sócrates pra ter Aristóteles, entendeu? Eu tentei aprender as coisas, não consegui aprender nada, então eu sou um merda mesmo, foda-se. Mas, mas tinha. Mas é por ter esse impulso que eu consegui imaginar. Não, olha. Então eu tenho duas opções. Não, eu poderia ficar fazendo o que eu queria fazer. Não, eu vou aprender várias coisas, vários assuntos, várias línguas, vários não sei o que. Tá, ficar brincando aqui com música e matemática e física e puta que pariu, isso aqui, tá. Ia ser muito divertido, ia ser muito divertido. Ou, não, peraí, todo esse estudo ele só faz sentido dentro do contexto de resolver os venenos da inteligência humana. Se está resolvido, né, na medida em que esteja resolvido, ou enfim, não precisa voltar a esses estudos. Só na medida em que for necessário. Não, agora precisa mais um pouquinho. Aí você vai estudar mais um pouquinho. Agora tem mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho. Mas você nunca vai entrar em habilidade nenhuma. Só se for necessário para o trabalho. Não, meu trabalho requer que eu faça esta aqui. E as outras não interessam. Então você pega uma criança doida pro brinquedo, aí você vai ter que fazer ela ter uma decisão desse tipo. Não. Ou você vai ficar com os brinquedos, ou você vai ver seus pais de volta. É muito difícil ela escolher os pais, ela vai escolher as crianças. Ou vai escolher os brinquedos. Mas ela vai brincar. Aí depois de dias, depois de meses, depois de talvez alguns anos, vai chegar uma hora que ela vai olhar e vai dizer, vixe, supondo que ela não envelheça, né? Ela vai olhar e vai dizer, ah, eita. Mas eu acho que tinha alguma coisa que eu devia estar fazendo agora. Tinha uma coisa mais interessante que eu devia estar fazendo, eu não sei o que era. Senti falta de alguma coisa. No mínimo. Pra não dizer que ela vai chorar desesperada atrás dos pais, né? Com saudade. Então, aí o que acontece? Sócrates caiu na tentação. E eu não tô dizendo que não, ele é uma criança e tal, e se fosse eu não cairia. Não, tipo, é muito. Eu tô dizendo que é uma criança, que eu tô comparando com a criança, porque é muito difícil não cair nisso. Por exemplo, o caminho de Buda é mais fácil. O caminho de Buda é tipo, não, eu tô aqui comendo cocô, andando sobre fogo, né? Dormindo num frio congelante. Né? Eu não sei exatamente quais são as coisas que ele fez, tô imaginando aqui. Passando 40 dias sem comer, morrendo de fome. Né? É uma bosta. Né? O máximo que isso pode dar, que é o que dava nos ascetas, é um orgulho triunfal. Quer dizer, eu sou foda. Eu consigo passar 40 dias sem comer. 80 dias sem comer. Eu consigo passar 2 anos com o braço levantado, mesmo que o braço fique fininho e acabado. Mas esse fininho e acabado é a marca da minha vitória sobre mim mesmo. É tipo aquele meme. É o meme do. Cara, é porque é engraçado esse cara. É tipo. Aquele povo vietnamita de cabelo longo. Né? Ou seja, um hippie esquisito. Né? Aí tem a legenda em cima e embaixo, né? Eu venci o ego. Agora eu sou melhor do que todos vocês. É tipo isso, né? Não venceu o ego, no caso, mas os ascetas realmente não venceram. Mas eles venceram o corpo e venceram em alguma medida a alma. Mas não tem espírito, então não adianta. Não colocaram nada no lugar. Como eles não colocaram nada no lugar, que era para ser o espírito, não, então o quanto mais eles vencem o corpo e a alma, mais aquilo é preenchido com orgulho, com eles mesmos. E não com a luz. Então, mesmo que eles não digam que eles têm orgulho, mas eles têm orgulho de estar naquela posição. De ter conseguido ficar 10 anos com o braço levantado, de conseguir deitar em espinhos, de conseguir correr sobre a brasa, de conseguir aguentar fogo mesmo e não gritar no sentido não, sente alguma coisa, mas não sente dor suficiente, de comer cocô, né, de qualquer coisa do tipo. Né? Mas isso não resolve o problema. Mas enfim, você tá tirando essa casa de orgulho, né, se você não é uma pessoa tão merda assim,
Talvez seja uma tentação, inclusive, muito grande você ficar nessa. Talvez. Não sei, não consegui mais. É uma coisa tão doida que eu não consigo imaginar alguém querer fazer isso, menos ainda alguém ficar feliz fazendo isso. Mas talvez para quem tenha tendência a ir por esse caminho, deve ser algo que gere orgulho mesmo. Quer dizer, talvez Buda tenha passado por uma tentação desse tipo e essa tentação talvez seja equivalente à tentação socrática. Mas no nosso ponto de vista ocidental, que a gente é viciado em conhecimento, essa de Siddhartha Gautama é mais fácil de você vencer, mas a de Sócrates não. A de Sócrates é mais difícil. Você é um cara com TDAH e alguém diz, não aprenda mais nada, fique em paz. Eita porra, eu não quero. Deixa eu aprender só mais um pouquinho. Talvez os caras fiquem, não, deixa eu passar mais um jejum de 40 dias, só mais um dia. Deixa eu ficar esse 42. Sei lá. Enfim. Cara. Meu Deus. Sim, aí Sócrates não venceu, tá? E o que ele não venceu, ele não conseguiu atingir a posição mais alta. Isso não quer dizer que ele foi condenado ao inferno, sei lá o que aconteceu no final, mas é o seguinte. Essa tentação, tá? Diga aí, uma pessoa tomou uma decisão errada, e isso gerou tipo, toda a história do Ocidente. Pra você ver, é o karma, né? Caramba, bicho. Se Sócrates não tivesse cedido a essa tentação, toda a história do Ocidente seria diferente. A história do Ocidente seria. Talvez não fosse, mas vamos imaginar. Ponto positivo. Pelo positivo. A história do Ocidente seria o desenvolvimento das ciências, habilidades e artes, tecnologia e tal. Mas essas coisas elas serviriam a Jesus Cristo, serviriam a Deus. Talvez não, talvez acabasse virando uma religião grega própria e acabasse. O cristianismo não conseguisse se expandir. E isso, enfim, tivesse algumas. A gente não fosse cristão, fosse digo, socrático. Religiosamente socrático. Não sei. Mas pelo menos a tecnologia, que é uma coisa que se espalhou em todas as culturas e todas as religiões, ela não seria um veneno. Né? Pelo menos isso. Né? Não adianta dizer, não, Deus quis que Sócrates cometesse o erro. Não, meu ponto de vista atual, é que não é bem assim. É tipo, não é Deus que diz, não, vai vir esse homem, e esse homem ele não vai conseguir atingir o topo. Não. É assim. Sócrates está lá, Sócrates tem potencial para chegar lá. Mas aí ele tem uma escolha. Ele pode escolher não. Não, obrigado. Ele pode escolher sim, pode escolher não. Não é obrigado a escolher sim ou não. A garantia de Deus, assim, não, independentemente do que aconteça, né, eu vou tentar fazer com que. Eu consigo fazer com que tudo que aconteça, todas as decisões que vocês estão, que os seres humanos tomem, por exemplo, sirva ainda assim para o máximo de chance de salvação possível. Deus vai abrir o máximo de chance de salvação, independentemente do que a gente escolha. Mas o máximo de chance de salvação pode ser salvar só uma pessoa. Né? Para Deus, foi o que deu para fazer. Tipo, vocês não quer, fodeu, acabou. Mas ele vai tentar o máximo possível abrir o máximo de chances. Né? Ele vai permitir o máximo de chances. Isso é a garantia de Deus. A garantia que Deus dá para nós é essa. Eu estou aqui para tentar salvar vocês, entendeu? Então Sócrates tinha uma chance, tinha uma possibilidade. Não, se ele tivesse conseguido, beleza, a história vai seguir esse rumo. Ele não conseguiu, vai seguir o outro. No outro, ainda assim, Deus vai tentar abrir o máximo de chance de salvação. Agora, se Sócrates tivesse conseguido, eu acho que as chances de salvação seriam muito maiores. Teria muito mais possibilidades de salvação. Mas não conseguiu, não se deu a tentação, mas tudo bem. Então, vamos trabalhar com o que dá. Né? O que dá pra fazer. Mas eu acho, quer dizer, se tem uma pessoa tão imbecil, tão Zé Mané, tão inútil, tão burra, né? E que leu proporcionalmente tão pouco, como o Joe, né? Que consegue pelo menos imaginar isso aqui eu não tenho uma teoria completa, eu não tenho a documentação provando por A mais B que as coisas são assim, assado, eu não tenho uma pesquisa erudita, eu não li 300 livros sobre o assunto e organizei tudo isso num livro que vai abalar as bases do Ocidente. Não, eu sou só um filho da puta, imbecil, com tempo livre,
que ficou mexendo um papel aqui, um papel acolá, um negócio aqui, um negócio acolá, rodou. Teve a chance, teve a sorte de ter Olavo vivo. Teve a sorte e a chance de ter Gugu vivo. Né? Se dedicou a sério para essas duas pessoas. Eu olhei e disse, não, olha, eles dois, eles conseguem fazer com que a gente expanda a nossa imaginação num grau e é impossível fora deles dois. Então, eu tenho zero mérito nisso aqui. Mas o meu ponto é o seguinte, se até um ninguém, eu sou um ninguém, pra perguntar a qualquer pessoa, inclusive meus amigos mais próximos, eu sou um ninguém. Se um ninguém consegue olhar e dizer, não, peraí, parece que existe um erro aqui de Sócrates, e esse erro gerou todo o problema do Ocidente, e a gente tá no ponto culminante desse problema! E esse negócio todo de, o Islã querendo tomar conta do mundo, e blá, 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 esse é o ponto culminante, quer dizer. E o povo com medo do fim do mundo, tá chegando, o anticristo nasceu já, daqui a pouco ele tá, blá, blá, blá. Essas coisas todas. Seja lá o que for essas coisas. A gente tá num ponto culminante, no mínimo, vamos dizer. Porque a história do Ocidente, ela foi de fato uma separação, primeiro, separação entre razão revelada e razão natural. Né? Religião e filosofia. Aí depois a filosofia se separou da cultura. As várias áreas começaram a ganhar autonomia umas com as outras. Aí de repente, com a Revolução Industrial e sobretudo agora com a internet, a cultura ela se separou do trabalho. Quer dizer, você consegue ser um acadêmico PhD fazendo seu trabalho. Quer dizer, você não está fazendo pesquisa original, você não está interessado naquela habilidade para expandir o máximo possível. Você faz um trabalho burocrático. Então, o intelecto virou burocracia. Você faz livro de poesia por burocracia. Pior ainda, você faz livro de poesia com o ChatGPT. Que é a burocracia da burocracia. A burocracia é o nível mais alto. A burocracia automatizada. Caralho, a burocracia automatizada, porra. Puta merda. Tem um nível mais baixo do que o trabalho, que é o trabalho automatizado, que é ChatGPT. Burocracia automatizada. Automatizada. Olha a merda, cara. Então, não tem como você recuar mais do que isso. O que tem é a expansão, assim como a Revolução Industrial e a internet expandiu o trabalho, o potencial do trabalho, e, portanto, reduziu o espaço da cultura e, portanto, da filosofia e, portanto, da religião, o trabalho automatizado vai reduzir o espaço do trabalho. Que é o quê? Ninguém mais precisa fazer nada, porque cada vez mais tudo vai ser feito de maneira automatizada. E isso é o declínio final do intelecto humano para recuar no nível mais baixo. Nem eu tenho pensado nisso ainda, estou pensando agora. Quer dizer, não é só que a religião se separou da filosofia, a filosofia se separou da cultura, a cultura se separou do trabalho. Quer dizer, Olavo foi... Olavo representa, né, o Brasil, primeiro, a separação da filosofia e cultura, né, a época em que aconteceu essa passagem, mas também, durante a vida do Olavo e após Olavo, é a separação da cultura no trabalho. Quer dizer, não existe mais a alta cultura, não existe mais a alta literatura e a galera produzindo essas coisas eruditas para tentar servir para uma cultura erudita que, por sua vez, vai derivar na cultura comum. Isso claro que ainda existe em alguma medida, mas não tem mais um núcleo de pensamento ordenado numa cultura. Isso quebrou. Tem vários núcleos, mas todos são loucos. Eles não têm o mesmo nível de influência na sociedade para realmente ter ação. O que gera ação no nosso contexto não é mais a cultura, é o trabalho, é a burocracia, é o número. Que obedecem outras regras que não é exatamente as regras da produção erudita. Eu não vou fazer uma explicação sobre isso, que ficaria em um outro vídeo, mas tava aí. O Olavo chegou até a essa última etapa, que é os Instagramers, a assunção de cada vez mais o número de cargos a nível intelectual, que não precisa mais tanto de trabalho original, mas simplesmente é para manter a roda girando, entendeu? O nível industrial das coisas, a produção industrial. Aí a cultura virando trabalho. Mas aí agora o trabalho vai virar trabalho automatizado, automação. Aí pronto, aí fudeu tudo aí. Bicho, quando começar a ter robô, né, a nível acessível, de preço da moto, mais ou menos, ou mais barato, aí fudeu, acabou. Aí pedreiro acabou o programador, acabou tudo. Aí é a morte absoluta da inteligência, porque você não precisa mais nem galgar o degrau de trabalho automatizado para trabalho. Que para você adquirir um trabalho, você ainda precisa passar por um processo intelectivo. Aí não vai precisar mais. Menos ainda avançar na cultura, menos ainda avançar na filosofia, menos ainda avançar na religião. Então, fudeu.
Então a gente tá no ponto final, enfim. Então dá pra olhar e dizer, não, olha, né, teve um erro lá no começo, bicho. Com Sócrates, olha, merda. Então se o Zé Mané consegue olhar e dizer, não, parece ter havido um erro, vamos dizer que, talvez seja loucura, talvez não tenha nada a ver, mas digamos que tivesse alguma possibilidade de ser verdade. Se é possível enxergar isso aqui, então é porque está enxergável, entendeu? Não é um mérito, é porque está possível, isso é uma possibilidade, não foi uma possibilidade até então. Mas no nosso contexto, que tem teve Olavo vivo, teve Google vivo, e está nesse momento histórico, com essas circunstâncias, com esse conhecimento disponível de PDFs, de bibliotecas, coisa que também não tinha antes, inclusive o chat GPT, é possível olhar e dizer, opa, com esses recursos eu consigo ver, né, que tem um erro lá no começo. Então isso significa que provavelmente vão surgir eruditos mesmo, seja lá sobre qual forma eles vão atuar. Eu não sou erudito, tá? E esses eruditos vão fazer esse trabalho de correção. Com certeza não vai ser eu. Eu sou tipo um arauto do caos, entendeu? Vai existir alguém que vai fazer esse trabalho, um grupo de pessoas que vão descobrir isso aqui e vão espalhar isso na sociedade. E essa vai ser, né, por assim dizer, né, a chance do Ocidente, né, e portanto do cristianismo, porque o cristianismo está no Ocidente, né, a chance do cristianismo ocidental, inclusive, se encaixar de volta, ou revelar de volta a sua função salvífica. Né? E aí dá para imaginar algumas coisas. Quer dizer, imagina que você tem esses eruditos que fazem esse trabalho, e aí você alimenta o chat GPT com isso. Aí você consegue, no meu ponto de vista, é possível mesmo você construir um caminho das outras religiões para Jesus Cristo. Elas como sendo expressões de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na plenitude dessa revelação. Porque ele é o próprio Deus de forma humana. É totalmente diferente. Uma coisa é você virar Buda, outra coisa é você ser Buda desde antes de nascer. Você é o próprio Logos divino. Entendeu? Você é a luz. Não é que Buda encontrou a luz. O que é Jesus Cristo? Ele é a luz. Depois que você vira Buda, você diz, não, eu sou a luz. Mas Jesus Cristo, ele sempre foi a luz e ele é a luz da luz, assim, para ficar mais fácil. Então, enfim. Fica mais fácil você construir um caminho para que quem use, qualquer pessoa que use o chat GPT, e todo mundo vai usar o chat GPT, porque vai ser o Google, vai ser o YouTube, vai ser tudo isso, mais cedo ou mais tarde. Chat GPT que eu digo IA, né? Então em todos esses recursos já vai ter a resposta, né, de como levar as várias religiões para esse caminho. Então, nesse contexto, quando chegar essa etapa, né, aí realmente pode chegar um momento. Se chegar nesse ponto, eu acho que vai ser o fim do mundo, né? Aí realmente vai ser tipo, não, agora realmente a gente chegou no ponto. E o ChatGPT vai permitir isso, quer dizer, porque ele generaliza a informação muito rápido. Isso, ele consegue expandir para o mundo inteiro. O ChatGPT que eu digo é esse tipo de método. Para o mundo todo ao mesmo tempo. Então, eu acho que quando chegar nesse ponto, aí realmente vai ser tipo, não, o fim do mundo chegou. Acabou, entendeu? Ou você aceita agora, ou você não aceita mais. Eu acho que é por aí. Mas não sei, isso aqui é chute, tudo isso aqui é chute. Então, assim, tipo, a tentação de Sócrates, tipo, a última tentação do homem. A última tentação do Ocidente, a última tentação do homem. Aí você resolver, quando chegar ao ponto que isso aí, no estágio atual, do ápice da decadência do intelecto, as eras hindu. Entendeu? Chegou nesse ponto, então aqui a gente pode voltar para um Satya Yuga, só que esse Satya Yuga não vai ser nessa terra, entendeu? Acabou aqui já. Vai ser o fim de tudo. Então, e provavelmente na época em que isso for possível, acho que não vai ser na nossa época, na época em que for possível isso, não, foi revelado, né, tá aqui a tentação de Sócrates, mas o cristianismo mostra um meio de achar o espírito no meio da confusão em qualquer tipo de tradição, então consegue encaixar todas as tradições dentro desse caminho, que é Jesus Cristo. Quando chegar nessa época, ainda assim, a confusão ela vai estar tão grande, mesmo tendo essa resposta, que as pessoas ainda assim vão ter escolha. Quer dizer, você quer a confusão ou você quer, né, Jesus Cristo? Você quer a letra ou quer o espírito? Não faço a menor ideia de como é que vai ser isso. Mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E eu acho que isso aqui vai ser tipo, não, esse aqui é o ponto culminante. Porque o chat GPT, ele é derivado de Sócrates também. Né? Então, eita porra. Mas isso aqui são hipóteses e delírios de alguém que está desocupado e que precisa trabalhar o quanto antes. Porque eu tô enrolando a vida. Né? E eu tenho que viver. Né? Tenho que pagar minhas contas.
Então é isso, pessoal. Eu acho que eu não gravarei vídeo, mas eu não falo mais nada porque eu sou um merda. Então eu falo um negócio, daqui a pouco eu faço o contrário. Então eu não digo mais nada. Só digo o seguinte. Até a próxima, seja lá quando for.